Vamos dar uma talentosa salva de palmas para o Espírito Santo de Deus. Graças a Deus. Levante a mão direita e diga: neste momento, eu vou ouvir a santa palavra de Deus, porque ela me faz muito bem. Bem para o meu corpo, bem para a minha alma, bem para o meu espírito. Evangelho de Lucas, capítulo 18. Lucas 18. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Palavra da salvação. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Senhoras e senhores, a pergunta que Jesus faz hoje no Evangelho é uma das mais intrigantes e uma das mais sérias da palavra de Deus. Quando o Filho do Homem retornar à terra, encontrará fé sobre ela? As pessoas hoje estão acostumadas com coisas pré-fabricadas, coisas prontas.
um fast food, uma comida assim rápida. As pessoas querem tudo na hora. Toma lá, dá cá. Mas com Deus não é assim. Deus, Ele atende todos os nossos justos pedidos. Pode ter certeza. Se você levou diante de Deus um pedido justo, Ele vai atender. Pode atender num primeiro momento, quando você pede. Pode tardar 1 mês, 2 meses, 3, 6. Mas Ele atende. Agora, os nossos pedidos precisam ser razoáveis, ser justos. Eu me lembro de uma senhora que me procurou e disse: padre, eu estou rezando para que o meu marido morra. Eu estou pedindo a Deus a morte do meu marido, porque ele é terrível. Ele é viciado em álcool, em drogas, ele bate em mim todos os dias. A minha vida é um inferno. E como ele não muda, eu pedi a Deus que o leve embora. Naturalmente que Deus jamais atenderá esse pedido. Jamais atenderá. Agora, se aquela senhora tivesse sabedoria e insistisse diante de Deus: Senhor, tira a bebida do meu marido, arranca ele do caminho das drogas, quebra esse coração de pedra, esse coração rancoroso e violento, e coloca aí um coração de carne, igualzinho o coração de Jesus. Se a mulher fizesse esse pedido, certamente Deus não tardaria em atendê-la. Então, às vezes, os nossos pedidos não são atendidos porque são feitos de uma maneira egoísta. Muitas vezes, nós queremos derrubar o irmão para ficar com o que ele tem. E às vezes até oramos diante de Deus para que aquela pessoa caia. Mas essa oração jamais será atendida. Jamais. É uma oração egoísta. Deus, é preciso que você entenda, Ele determinou a bênção exata para cada pessoa. O que é meu, o que é seu. Os dons que Deus me deu, eu devo usar. Os dons que o missionário recebeu, ele deve usar. As bênçãos que caem sobre mim, jamais cairão sobre você. Eu poderei ser uma bênção na sua vida, assim como você poderá ser uma bênção na minha vida, mas a bênção que Deus determinou para cada pessoa em individual é dela. Então nós precisamos ter muito cuidado com as nossas orações. Eu vejo o missionário Cícero, por exemplo, com aquela caminhonete linda, prateada, e eu digo: eu quero aquela caminhonete. Deus vai me dar. Claro que não, é dele. Deus pode me dar uma parecida, mas não essa. Essa deu para ele. Então, se nós soubermos fazer
as nossas orações diante de Deus, levar as nossas petições diante dEle, então certamente Ele nos abençoará. A palavra de Deus diz que Deus atende. Ele não tarda em atender. Mas muitas vezes nós precisamos clamar com insistência. Jesus diz hoje no Evangelho que é preciso pedir sem esmorecer. A dona Geni veio aqui na igreja com um tumor dolorido. Pareceu um tumor no pescoço e doía muito. E aquele tumor foi aumentando. De um grão de milho passou para o tamanho de um ovo de galinha. E ela pediu. Veio aqui, clamou diante de Deus, pediu oração. Mas o tumor, ao invés de diminuir, crescia. Foi ao médico. E o médico assustou ainda mais, é coisa grave. Se fosse somente uma gordura localizada aí, um pouco de sebo que está aumentando, não seria dolorido. É algo grave, não é coisa boa. Então ela ficou mais assustada. E o médico disse, é preciso operar. Ela voltou aqui na igreja, pediu mais oração, suplicou diante de Deus. E parece que as orações não eram atendidas. O tumor crescia. Ela veio outra vez, pediu oração, insistiu, orar sem esmorecer. E aí, Deus deu a bênção, não foi, dona Geni? O Espírito Santo revelou que em 5 dias, em 7 dias, ela seria curada. E assim aconteceu. Ela perseverou na oração, insistiu diante de Deus. Existem pessoas que dizem, eu não vou mais à igreja, Deus não atende as minhas orações, eu não vou mais rezar. Ao invés de melhorar, piora. Se ela tivesse raciocinado assim, certamente o tumor estaria ainda maior. Já estaria do tamanho de um abacate. Mas ela insistiu. Ela perseverou. Deus prometeu que vai me abençoar. E eu creio. Eu tenho fé. E é justamente o que Jesus fala, será que haverá fé sobre a terra quando eu voltar? Será que encontrarei pessoas que creem no poder de Deus e que insistem na oração? Jesus fala de uma viúva que tinha uma causa no tribunal. E naquele tempo, como hoje, os tribunais já demoravam para julgar um processo, para dar a sentença. E o processo daquela viúva vinha se arrastando lá na justiça. E ela precisando que fosse resolvido. Então ela tomou uma decisão. Eu vou importunar esse juiz até que ele julgue a meu favor. Eu vou bater todos os dias na casa dele. E eu vou incomodá-lo nas horas mais inusitadas, na hora do almoço, na hora do jantar, pela madrugada. Eu vou incomodar esse juiz. Eu vou pedir, vou insistir, até que ele me atenda.
E assim fez aquela viúva. Hora do almoço, Senhor juiz, julgue a meu favor. Hora do jantar, Senhor juiz, eu preciso de uma decisão. Julgue a minha causa. De madrugada, o juiz dormindo confortavelmente, ela batia lá na janela. Senhor juiz, eu preciso de uma solução. E Jesus disse que a nossa oração, a nossa insistência precisa ser exatamente como a oração e a insistência dessa viúva. Nós precisamos clamar a Deus incessantemente, porque certamente Ele não tardará em nos abençoar. Nós precisamos usar as asas da oração para subir na presença de Deus muitas vezes, permanecer na presença de Deus insistindo. Acho que vocês lembram da pregação de ontem. Quem é que estava aqui? A águia, ela tem asas enormes, 3,5 metros, quando abertas. E ela usa essas asas para voar bem alto, principalmente quando a tempestade surge no horizonte. Eu estive lá nos Andes e eu percebi claramente quando um raio iluminou o céu. E eu olhei e vi que o céu estava coberto de nuvens escuras, sinistras. E de repente, um raio atingiu a terra perto da casa onde eu estava. Aquele raio era tão violento que a casa chegou a tremer. E não tardou para que viesse um vento muito forte que levava galhos, rachava árvores. E ficou mais assustador ainda quando a chuva forte começou a cair. Por alguns instantes, eu esqueci da fúria da natureza ao contemplar uma ave gigantesca, uma águia, um condor, a águia dos Andes, que subia rapidamente de encontro à tempestade e destemida cruzava as nuvens. A velocidade de uma águia é mais ou menos 250 quilômetros por hora. Você sabe o que é isso? Mais do que a velocidade máxima dos nossos automóveis. É mais ou menos a velocidade de um carro lá na pista de corrida. A águia, ela cruza a tempestade como um raio, por causa das suas asas enormes. Ela atravessa rapidamente a pior tempestade e permanece nas alturas em paz. Eu observei que as demais aves fugiam assustadas, buscando abrigo. Mas a águia, ela foi de encontro à tempestade e cruzou-a. E é exatamente o que Deus quer de nós.
A palavra de Deus no livro do profeta Isaías diz assim: aqueles que esperam no Senhor voarão com asas como águias. As nossas asas são as nossas orações. Elas nos permitem cruzar a tempestade sem sermos destruídos. Então, quando nós oramos, e oramos sem cessar, e oramos com fé do fundo da alma, de dentro do coração, o Deus Todo-Poderoso ouve as nossas orações. Nós cruzamos a tempestade e nos colocamos diante do trono de Deus. O inimigo, ele quer causar derrota, tristeza, angústia, dúvida nas nossas vidas. O apóstolo Pedro diz que ele anda em derredor, como um leão bravio, buscando a quem devorar. Mas o apóstolo Tiago diz assim: resisti ao demônio e ele fugirá de vós. Resisti ao demônio e ele fugirá de vós. Uma águia, ela pesa mais ou menos 7 quilos. E ela pode carregar nas suas garras o dobro, às vezes o triplo do seu peso. Então ela pode levar para as alturas um galho grosso e comprido, que pode pesar 14, 15, 20 quilos. Ela consegue levar aquele galho lá na fenda do penhasco, na fenda mais alta. E é assim que ela faz o seu ninho, a sua morada, a sua casa. Ela leva para o penhasco, para a fenda, maior fenda que houver lá em cima do penhasco, aqueles galhos, vai amarrando um ao outro. Uma obra de engenharia. 3 metros de circunferência. É muito grande, é enorme. 3 a 6 metros de profundidade, quase a altura desta igreja. E ela vai amarrando aqueles galhos, de tal maneira que a pior das tempestades não consegue destruir o ninho, firmemente colocado na rocha. Depois daqueles galhos grandes, ela leva outros menores, normalmente cheios de espinho, espinhos para cima, para baixo, e vai forrando o ninho. Depois procura as folhas mais cheirosas da floresta, perfumadas, eucalipto, acácia, coisas assim, é para espantar os insetos, para que os insetos não fiquem ali no ninho incomodando, atrapalhando, trazendo doenças. Em seguida ela arranca as penas do seu peito, as penas mais macias, e forra aquele ninho. Fica uma casa confortável. É ali que ela vai criar a sua família. E pode soprar a pior das tempestades, que não vai destruir aquele ninho. Está alicerçado na rocha. Foi feito com material sólido, com muita inteligência, com muita sabedoria. O livro de Jó diz que foi Deus quem ensinou a águia a construir o ninho dessa maneira. Mas apesar daquele ninho ser bem construído, alicerçado na rocha, existe um inimigo que consegue penetrá-lo. Esse inimigo é a serpente. Ela escala a rocha e entra no ninho da águia.
E a serpente pode comer os ovos, pode comer os filhotes da águia. Mas se a águia for vigilante, se vigiar, ela destrói a serpente. As garras da águia são muito afiadas, o bico também. Então, é muito fácil para uma águia destruir a serpente. E assim é conosco. Satanás é a serpente. A Bíblia diz que a antiga serpente é Satanás, é o diabo. E ele quer sorrateiramente entrar nos nossos lares, muitas vezes entra. Ele anda em derredor, buscando a quem devorar. Ele quer devorar você, a sua família, seus filhos, seus bens, sua paz, sua alegria, destruir seu casamento, coisas assim. Mas nós vamos agir exatamente como as águias, usando o nosso bico, que são os nossos lábios, e as nossas garras. De que maneira? Orando. Existem pessoas que estão com o bico cheio de calosidades, de calcificações, não serve para nada mais, a não ser para falar mal da vida alheia, para fofocar, para reclamar, para murmurar. A águia, quando ela vê que o bico não serve mais para o que foi proposto, o que ela faz? Ela vai lá na rocha, começa a bater o bico, a afiar aquele bico, tirar as calcificações, as rugosidades. Às vezes o bico até quebra, ela conserta, vai sangrando, mas fica novinho. Dali uns dias, aquela ferida cai e o bico está renovado. Então nós precisamos usar nossos lábios, nossa língua, para clamar ao Deus Todo-Poderoso, para suplicar, para falar coisas boas, para ensinar a palavra, não para falar mal dos outros, não para fofocar, não para jogar irmão contra irmão, ou causar revoltas e tempestades nos corações. Porque uma palavra, ela pode amargurar completamente a vida da pessoa. Ela pode causar uma tempestade terrível. Uma palavra mal colocada pode destruir completamente o futuro de uma pessoa. Mas a palavra boa, principalmente a palavra de Deus, é como mel. Adoça a vida da pessoa, alegra o coração, anima o espírito. Então, para vencer o inimigo, nós precisamos ser como as águias. Resistir a Satanás com orações, buscando a Deus, com a palavra, usando a sabedoria que Deus colocou nas nossas mãos. E com as nossas mãos, levantando em súplica, em oração, e empunhando a palavra de Deus, que é uma arma, é a espada do Espírito. Aí o demônio vai bater em retirada. Ele não vai roubar a bênção, não vai segurar a bênção que Deus lhe deu. Então, quando você quiser esmorecer, quando achar que Deus não ouve, lembre da viúva do Evangelho. Ela insistiu muito. E o juiz disse: é muita insistência. Essa mulher não me dá sossego. Eu vou atendê-la. Vou julgar a seu favor. E assim, a viúva foi agraciada com a decisão do juiz a seu favor. Jesus diz:
Não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em atendê-los? Você está clamando de dia, de noite? Está incomodando o Todo-Poderoso? Ele gosta de ser incomodado. Ele tem prazer de ouvir a sua voz. Ele não tem prazer no seu choro, nas suas lágrimas, nas suas reclamações, nas suas murmurações, no seu desespero, na sua angústia, na sua tristeza. Ele não tem prazer. Deus não se agrada. Mas Ele tem prazer quando você pede: Senhor, eu estou angustiado, estou triste, mas o Senhor pode arrancar essa angústia, essa tristeza que estão no meu coração. Senhor, eu estou enfermo, mas o Senhor pode sarar todas as enfermidades. Eu tenho fé. O meu filho está no caminho das drogas, o meu marido está encharcado no álcool, mas eu tenho fé que o Senhor pode arrancá-los desses vícios, desses maus caminhos. Insistir, sem nunca esmorecer. Amém?